Do que se trata é de olhar em frente, escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Alto Tâmega. Damos seguimento ao conjunto de entrevistas aos cabeça de lista pelo distrito de Vila Real às próximas eleições legislativas. Ouvimos hoje Amílcar Almeida, ele que é o candidato da Aliança Democrática, tem 58 anos, é natural de Angola, reside há vários anos no concelho de Valpaços, até há bem pouco tempo o concelho onde foi presidente da Câmara Municipal de Valpaços. Ora, pergunto... As questões, as dificuldades do interior, há muito que são conhecidas. A falta de mão de obra, o abandono da população, também o déficit de acesso à saúde, as acessibilidades também. Mas encontrar uma solução para resolver esta situação teima em não acontecer e parece ser um processo complexo. O que é que a Aliança Democrática prevê para inverter toda esta situação no território? Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. Naturalmente que todos nós que vivemos no território estamos tanto quanto preocupados com a situação que ano após ano se agrava. Nós perdemos população e de facto não conseguimos, acima de tudo, fixar os nossos jovens. Naturalmente que é preciso criação de emprego. Nós sabemos que o nosso território só consegue fixar gente, nomeadamente os jovens, e não vale a pena dizermos que temos a melhor geração de sempre de jovens. De facto temos que criar emprego, um emprego compatível com as áreas mais prementes, com aquilo que se necessita na região e dar-lhes oportunidade para ficar no território. Temos que, acima de tudo, também fixar quadros que não existam no nosso território. E, acima de tudo, temos que, no âmbito do emprego, temos que ter uma política de incentivos fiscais, nomeadamente para com que as empresas se fixem no interior, em que haja um compromisso de permanência, por exemplo, durante 20 anos, porque a situação é de tal maneira grave que, de facto, nós não conseguimos resolver com medidas pontuais. Portanto, e, de facto, também ajudar os agregados familiares com rendimentos mais baixos, também com um compromisso, isentando-os de IRS ou com uma taxa mais baixa, por forma com que eles também possam fixar-se no nosso território. Naturalmente, e porque vivemos num território em que o setor primário é importante e que a economia, de facto, assenta no setor primário, temos que saber valorizar os nossos produtos endógenos. Temos que, efetivamente, criar com que haja uma aposta considerável na agroindústria, por forma com que o valor acrescentado fique na região. Infelizmente, tal não sucede. Temos que aumentar a área irrigada. Nós sabemos das dificuldades que o nosso território tem com a falta de água, principalmente no verão, em que o verão hoje em dia é extremamente seco e de facto preocupa e prejudica muito a nossa agricultura. Portanto, e depois, naturalmente, temos que também apostar no ensino superior. É importante a criação de um curso de medicina na UTAD, portanto é uma forma de facto de atrair médicos, de fixar médicos na região e naturalmente criar uma maior atratividade para os alunos poderem conhecer e fixarem-se na nossa região, nomeadamente na UTAD e outras escolas públicas. É fundamental também ter excelentes acessibilidades, coisa que efetivamente não tem sucedido, nomeadamente acessos que garantam entre os nossos concelhos e as vias estruturantes. Estamos a falar A7, A24, é fundamental que assim seja. Na área da saúde, nós temos que apostar também, para além do curso, nós temos que os nossos médicos hoje procuram poliemprego e, de facto, conseguem acumular o Serviço Nacional de Saúde com o setor privado. Temos que criar condições em que eles se revejam em certos projetos científicos e de investigação, portanto, coisa que não tem havido. Temos que apostar... Mas, por exemplo, na agricultura, como falou, muito temos assistido a vários problemas nos últimos dias, vemos agricultores a sair à rua, a manifestarem-se, a reivindicar melhores condições para este setor. A falta de mão de obra, é possível resolver a falta de mão de obra? É possível resolver as questões da água também? O grande problema é o seguinte: a água só se resolve com uma aposta em projetos de hidroagrícolas, aproveitamentos hidroagrícolas, que permitem efetivamente não só dar uma assistência maior
à nossa agricultura, mas também que sirvam para fazer face aos incêndios e mesmo até para efeitos de lazer também, de facto. E quando diz que há uma contestação social, e nomeadamente dos nossos agricultores, eu diria contestação social em todas as classes profissionais, nós vimos desde os médicos, os enfermeiros, os oficiais de justiça, desde os nossos agricultores, desde os bombeiros, forças de segurança, enfim, tudo, está tudo mal. Portanto, este governo que nos desgoverna durante 8 anos, de facto criou um estado difícil, angustiante, a classe média quase está asfixiada e, de facto, vivemos tempos difíceis. Mas, dizia eu, em sede da agricultura, tem que forçosamente haver uma política também diferente daquela que tem sido adotada. Nós não podemos considerar a agricultura, a pastorícia e a nossa floresta de forma igual para todo o território. Nós, de facto, temos que ser tratados de forma diferente, como tem que ser diferente o Alentejo, como tem que ser diferente o centro do país. E, de facto, não há políticas. O que nós temos vindo a assistir, adotam-se medidas pontuais, medidas que, de facto, vão de encontro à vontade das pessoas. E não pode ser assim. Repare, os nossos agricultores saíram à rua porquê? Porque, de facto, sem penalizados. Não só o problema da água, o problema também do escoamento do produto, o problema também do fator de custo de produção que é superior à venda desse produto, é por essas e outras que, efetivamente, somente 4% dos nossos jovens, portanto, fazem da agricultura forma de sobrevivência, porque, de facto, a ruralidade há muito deixou de ser atrativa. E nós temos que inverter isso. Portanto, mas não são como políticas que nós temos. E como, de facto, quando estamos no meio de um jogo de futebol, permita-me esta comparação, e que, quase no final do jogo, alguém altera as regras, como aconteceu com o Ministério da Agricultura, nomeadamente com o corte na produção integrada e também na parte de biológica. Repara, os nossos agricultores não têm outra forma, eles já vivem tão asfixiados e, de facto, tinham que tomar medidas. E muito pacífico foram os nossos agricultores, de forma ordeira, unicamente, procuraram demonstrar a importância que tem o setor agrícola no nosso território. Território, diria mesmo, no país, portanto, porque é, de facto, forma também de alavancar a nossa economia. De facto, há quem não entenda assim, e como veja, de um momento para o outro, portanto, apareceram cerca de 400 milhões de euros. Ou seja, os agricultores viram aquelas verbas cortadas, mas, de facto, devido ao oportunismo político, devido ao momento eleitoralista, de facto, o Ministério da Agricultura, de um momento para o outro, fez aparecer os cerca de 400 milhões de euros e que, de facto, é uma tábua de salvação para a nossa agricultura. Mas e é um setor tão estratégico em qualquer região, que o setor agrícola tem que ser visto com alguém com outra capacidade, com outra vontade de querer com que a nossa agricultura, que o setor agrícola, de facto, possa continuar a fixar gente no interior. E quanto à falta de mão de obra? Quanto à falta de mão de obra, nós hoje temos um grande problema. Como sabe, o nosso território impera o minifúndio, contrariamente, estamos a falar na zona do Alentejo, territórios diferentes. Nós temos tido a felicidade, efetivamente, há falta de obra. Porquê? Nós temos que perguntar isso. Porquê é que há falta de obra? Porque deixou há muito ser atrativa a nossa agricultura. O agricultor hoje procura o quê? Através da máquina, aquilo que não consegue com a mão de obra. Porquê? Porque há muito tempo os nossos jovens, como eu disse, partiram. Portanto, e se não fizermos nada pela agricultura, o que é que vamos assistir? Ao abandono total do nosso setor agrícola. Portanto, o que é pena. Nós temos excelentes produtos, o nosso território tem bons azeites, tem bons vinhos, tem bom mel, tem boa castanha. Esta vinda de imigrantes para o nosso estamos a assistir, poderá ser sim. também uma forma de comatar? Sim, é uma tábua de salvação. De facto, o agricultor tem que socorrer daquilo que efetivamente lhe pode satisfazer as necessidades. Naturalmente, são muitos os que hoje que se fixaram no interior do nosso país e, de facto, hoje já se vê, a nível, muitas vezes, de campanha da castanha, nas vindimas. Portanto, são grupos que, muitas vezes, embora não se fixando no território, que vêm durante esse período para fazer face às necessidades. Muitos deles já se fixaram, quero acreditar que outros possam se fixar, será uma excelente alternativa. Pessoas que possamos ver à retaguarda como capacidade de dar uma resposta adequada às necessidades prementes do nosso território, nomeadamente dos nossos agricultores. Muito defende a agricultura. Será possível neste território, com a agricultura e o setor primário, defende a exploração de lítio e outros minerais a céu aberto neste território? Como sabe, é compatível? Eu sou um defensor
eu sou um defensor e sou mesmo um apaixonado pela agricultura. Como sabe, o Concelho de Valpaços, fui até há bem pouco tempo Presidente da Câmara Municipal de Valpaços e promovi o meu território, diria quase como ninguém, modéstia à parte. De facto, hoje os nossos produtos têm outra visibilidade, integram mercados não só nacional e internacional, graças à visibilidade e aquilo que nós potenciamos por forma com que os produtos de Valpaços hoje sejam procurados e estejam nos melhores mercados. De forma alguma posso diria eu, aceitar a forma como ela é apresentada, a prospecção e a exploração, ou a pesquisa e a exploração do lítio. De forma alguma. Porquê? Porque não há um estudo de viabilidade económica que garanta que essa exploração, da forma como ela é apresentada, portanto, seja a melhor forma. Eu vou dar um exemplo. Portanto, dentro da atividade, nós podemos definir dentro da cadeia de valor, nós podemos definir 5 fases. Temos a primeira fase, que é, de facto, a exploração, a segunda, a refinaria, a terceira, a produção de baterias, a quarta, a fábrica de carros e a quinta, portanto, já o desmantelamento das baterias. Deixe-me dizer, o que está previsto para aqui, é verdade que em 2019 o secretário de Estado de então, o Galamba, dava conta que queria fazer de Portugal, de facto, queria ganhar escala no âmbito da pesquisa e da exploração do lítio e, portanto, e que não passaria só para a exploração. Mas, de facto, em momento algum, nos disseram aqui no nosso território que, para além da exploração, outra riqueza pudesse cá ficar. Perante aquilo que nos é dado a conhecer, de facto, não há nada que nos permita que possa gerar riqueza. Unicamente se baseia na exploração. E, de facto, é mais importante. É mais importante. E nós defendemos até à última instância. Estaremos ao lado das nossas populações, de facto, que não permitiremos que, efetivamente, se ponha em causa a destruição da nossa paisagem, dos nossos solos, da riqueza ambiental, das potencialidades que tem esse território, de forma alguma. Portanto, o município de Valpaços, enquanto Presidente da Câmara, eu até há pouco tempo, naturalmente, sempre que houve qualquer abordagem feita aos particulares, nós dissemos efetivamente que estaríamos contra, perante as situações que eu aqui assumi. De facto, nem tudo interessa só o negócio. Pena é que vejo em nós que tínhamos potencialidades numas coisas e que efetivamente sejamos esquecidos noutro. E o que nós assistimos ao longo destes últimos 8 anos foi uma inércia total de um governo socialista que teve tudo para governar, que não precisou de geringonças, portanto, e que de facto esqueceram-se do distrito de Vila Real, imputando-nos muitas vezes aquilo que outros não querem e de facto maltratando da forma como maltrataram toda a população deste distrito. Seguimos para a saúde. Há muito que o PSD defende a criação da Unidade Local de Saúde, da Alto Tâmega e Barroso, em vez da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, como foi criada no início do ano. A comunidade intermunicipal, há bem pouco tempo, defendeu que não ia nomear nenhum representante para o Conselho de Administração no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ora, o que é que esta tomada de posição pode vir a reverter? Nós somos perentórios a defender a criação de uma unidade local de saúde do Alto Tâmega e Barroso. E por uma simples razão. O modelo que foi encontrado e que de facto nós contestamos comporta ou agrega 370 mil pessoas e agrega também 22 concelhos. Nós estamos a falar que o fim que as ULS foram criadas visa tão somente facilitar o acesso aos serviços de saúde. E eu pergunto, é que de facto às vezes as pessoas esquecem-se, quem conhece melhor a realidade do território somos nós, que cá vivemos, e os autarcas, de certo modo, ainda melhor. Eu pergunto, naturalmente, aqueles que estiveram na origem da criação e no esquecimento da valorização do nosso Hospital de Chaves, eu pergunto, como é que é possível, num território em que faça às particularidades do nosso território e faça à população residente, em que é muito mais propícia à doença, estamos a falar de população envelhecida, como é que é possível pedirmos que alguém possa ser socorrido, por exemplo, de Torém até o Hospital de Vila Real, cuja distância demora cerca de 2 horas? Não pode. Portanto, nós vamos ter uma sequência de situações gravíssimas ao nível da saúde se nada for feito. Nós somos da opinião que uma OLS no hospital, sediada aqui em Chaves, no hospital, por forma não só a valorizar o hospital, por forma a que ainda não há muito tempo que houve um investimento no hospital superior a 10 milhões de euros. Portanto, nós não podemos
aceitar que algumas valências possam efetivamente fechar para irem para Vila Real. Nós pagamos impostos como os demais cidadãos por este país fora e entendemos perfeitamente a vantagem. Quais são as vantagens? É aproximar o idoso à sua residência, fazer com que a visitação ao doente seja maior e depois, com menor custo, nós podemos cair num grave problema. Imagina, quem presta socorro, grande parte do socorro é prestado pelos nossos bombeiros. Imagina uma situação de um concelho em que tem 3 ou 4 ambulâncias para transportar o doente para o hospital e que estejam ocupadas todas as ambulâncias pelo tempo que demora para chegar a Vila Real, e eu digo já porque é Vila Real e não muitas vezes ao centro de saúde, e que pode ocorrer a situação de não haver ambulância disponível. Ou seja, nós vamos criar aqui situações infernais. E como é que nós queremos aliviar a pressão de um hospital de Vila Real quando, de facto, toda a população sabe e tem a garantia que, em situação, não precisa ser de grande gravidade, prefere ser socorrida para o hospital de Vila Real, porque tem a garantia que a urgência está aberta e que tem médico para o atender. E agora eu pergunto, será que numa situação de uma gravidade menor, numa situação de uma queimadura, numa situação que pode ser tratada num hospital de referência, que foi o nosso hospital de Chaves, tinha que esse doente ser transportado para Vila Real? Ou seja, vai pôr em perigo outros casos, se calhar de maior gravidade, que possam merecer um tratamento muito mais célere do que propriamente outras pessoas. E isso, como é que se resolve? Facilmente. Nós temos que alargar os horários do centro de saúde, temos que transferir recursos humanos capazes e que, ao momento do socorro, seja no local, na instituição, ou seja no local do acidente, um exemplo, em que o doente tem que ser transportado para o local onde eventualmente ou efetivamente possa ser melhor tratado. Não tem que ser necessariamente o Hospital de Vila Real. Nós temos direito à saúde como qualquer outro cidadão. Eu até aceito que a nível de gestão eles quiseram congregar todos os recursos humanos e não precisam estar em Vila Real, podem estar no Porto, que é fácil, concentram os recursos humanos, mas a nível da gestão clínica, naturalmente, isto não funciona. E mais, tem que se criar autonomia ao diretor de serviço, que é ele que pode fazer uma programação daquilo que possa precisar. Tem que se dar autonomia, portanto, e não propriamente ficar a mando, vamos assim dizer, da direção da OLS. Portanto, esse sistema pode funcionar em vários lugares, não funcionará no distrito de Vila Real, conforme eu disse, pela particularidade. E essa tomada de posição da CIMAT poderá reverter em alguma coisa, sendo que já foi criada? Nós queremos acreditar, portanto, nós tomamos essa posição. Aliás, é uma posição que advém também do nosso programa eleitoral, portanto, e que foi transmitida naturalmente ao líder do partido e que nós queremos que seja coroado, vamos assim dizer, primeiro-ministro a partir do dia 10 de março, e quero acreditar que haverá uma maior atenção pelas pessoas. As pessoas não são negócio, as pessoas não são números. As pessoas têm que ser tratadas com o devido cuidado. A saúde é o maior bem. Não brinquem connosco, porque de facto nós pagamos impostos como aqueles que vivem no litoral. Contribuímos de igual forma e eles têm serviços de proximidade que nós não temos. Não queiram acelerar a derrocada ou a morte de uma região ou de um distrito tão importante. Estaria a OLS do Alto Tâmega e Barroso melhor no que diz respeito também ao nível de profissionais? Não tenho dúvidas disso. Nós temos Porque há falta de profissionais, recentemente vários serviços estiveram encerrados, a pediatria neste momento funciona das 8 às 8 e aos fins de semana. Mas nós temos o problema do seguinte, é que temos uma redução de disponibilidade. Nós sabemos hoje, pela falta de recursos humanos, no caso concreto que me disse da pediatria ou da obstetrícia, outras áreas, nós sabemos perfeitamente que os médicos chegam a um determinado limite de horários, de horas extraordinárias, já não fazem. Quer dizer que há uma redução de disponibilidade. E sendo assim, temos que são as pessoas transportadas para o hospital de Vila Real. Portanto, isso tem que ser evitado. E tem que haver uma discriminação positiva do território. Eu dou sempre isso como exemplo. Nós, quando estamos doentes, vamos ao médico. Se esse território, de facto, está a definhar o poder de compra numa população muito envelhecida, somos dos territórios onde há menor investimento em sede do PRR e em sede do Portugal 2020. Nós temos, ou seja, nós somos o distrito, o segundo da região norte,
em que com a pior média de médicos por 1000 habitantes, ou seja, se nós estamos numa situação tão deficitária, nós temos que criar algo, e sabendo assim que ainda vai demorar o seu tempo, mas temos que criar já políticas nacionais propriamente destinadas para um território que está doente, no sentido de podermos reverter toda esta situação. E o que tem sido feito, de facto, deixa muito a desejar. Repare, dentro do Serviço Nacional de Saúde, a OLS enche a boca que contrataram 10 médicos ainda no passado mês, ainda neste mês de fevereiro. Deixe-me dizer o seguinte. A distribuir por todos os centros de saúde, em que eles dizem que aqueles que, por idade limite, se reformaram. Não chega. Reformaram-se muito mais do que aqueles que vieram para cá. Ou seja, isso o que é que vai acontecer? Vai acontecer com que haja ou vá haver mais utentes sem médicos de família. Portanto, nós temos de ter uma política discriminatória, pela positiva, no sentido de atrair médicos. Eu falei no curso de medicina como, eventualmente, poderia falar numa melhoria de carreira, com vencimentos diferenciados, no sentido de... Porque nós temos que olhar para este território de forma diferente, que é isso que não é feito. E de facto, se nós queremos reverter, temos também que apostar no investimento das instalações, temos que apostar nos equipamentos, temos que apostar na formação de médicos. Repare o seguinte, por que razão foi bandeira do Partido Socialista em 2021, portanto, nas últimas eleições legislativas, o Partido Socialista fez sua bandeira que iria criar um curso de medicina na UTAD. Estamos em 2024, portanto, em 2022 para 2024, e, portanto, argumento agora que, de facto, foi a Agência para a Avaliação e Acreditação para o Ensino Superior que, efetivamente, chumba essa mesma proposta, quando esse organismo é tutelado pelo próprio Estado. Portanto, ainda não se entende muito bem que haja critérios, naturalmente, tenham que ser atingidos, tenham que ser equacionados. Nós acreditamos sim, mas também não queremos benesses, queremos tão somente que se inverta a situação. Nós merecemos, os transmontanos e os dorienses merecem ser respeitados, merecem ser, de facto, tratados. Já não queremos ser tratados diferentes, mas tratados tão bem quanto o resto do cidadão vive ele em Lisboa, no Porto ou outro sítio qualquer. Portanto, e deixe-me dizer o seguinte, também não é verdade, muitas vezes, o investimento que o serviço, que muitas vezes se diz que o Serviço Nacional de Saúde é feito no Serviço Nacional de Saúde, é previsto uma verba muito superior àquela que efetivamente é realizada. Aliás, dá-nos conta, portanto, a Direção-Geral do Orçamento e mesmo o Tribunal de Contas, que não é assim, portanto, fica aquém. Eu posso dar conta que no ano 2023, ou no ano 2022, desculpe, apenas 43,5% da verba prevista foi concretizado. E estávamos em junho de 2023, só ainda tinha sido concretizado 13,5% da verba prevista no orçamento. Portanto, as coisas são bem diferentes, embora nós saibamos que não é fácil. Não é fácil. Porquê? Porque hoje em dia os médicos procuram o litoral, porque efetivamente podem acumular com o Serviço Nacional de Saúde, conforme eu disse. Como tal, tem que se criar condições. E essas condições não foram criadas. Estiveram lá 8 anos. Agora é que querem resolver tudo. Não resolveram nada. Saúde, repare, depois nós o que é que resolvemos? Como é que é possível, no Distrito de Vila Real, estarmos à espera de uma consulta de urologia de 465 dias? Ou de reumatologia de 420 e tal dias? Ou uma simples consulta de dermatologia mais de 1 ano? Portanto, não é aceitável. E na parte clínica, na parte da cirurgia, não é tão grave. Porquê? Porque o setor privado está a responder aquilo que o hospital público não faz, porque senão seria uma desgraça total. Portanto, ou seja, nós, pura e simplesmente, a saúde é o maior bem, população muito envelhecida, as nossas pensões são muito baixas, as pessoas não têm condições, muitas vezes não há transporte público, as pessoas, se utilizam o táxi, não têm dinheiro para depois comprar medicação, portanto tem que haver uma atenção especial. E, de facto, quem esteve 8 anos, que com todas as condições e mais algumas, e que se esqueceu de fazer bem ao Distrito de Vila Real, esqueceu-se de fazer bem às pessoas do Distrito de Vila Real, e agora, de um modo geral, parece que com um clique já tem soluções para tudo, quando de facto são os mesmos que estiveram lá, são os mesmos protagonistas que fizeram parte deste governo que terminou agora. Muito bem, muito obrigada por esta entrevista. Chegamos ao fim. Ouvimos Amílcar Almeida, ele que é candidato da Aliança Democrática às próximas eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral de Vila Real. Do que se trata é de olhar em frente,
escolher os representantes do povo e o governo que resultará das eleições. Sois vós a certeza decisiva do futuro do nosso Portugal.